Graça e paz nessa noite. Aqui quem vos fala é a cooperadora Júlia, aqui do Guarujá, litoral de São Paulo. Estou muito feliz dos irmãos, ter me colocado no grupo, de estar no grupo juntamente com os irmãos aí, orando, buscando o Senhor, buscando a palavra, buscando oração, buscando estar fazendo a obra do Senhor a tempo, a fora de tempo, que o importante é isso, a gente fazer a vontade do Senhor. E nessa noite eu gostaria de estar deixando para a sua meditação, para a minha. Aqui é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, Isaías 45, uma palavra bem simples, bem conhecida, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, nas nossas vidas, que diz assim, Isaías 45, assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, e quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome e pus um sobrenome, ainda que me não conhecesse. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingi, ainda que não me conheças. Amém? Só até aqui. A palavra assim, que eu creio que os irmãos, conhecem, o Senhor já tem falado, e o Senhor, ele vai continuar falando mais e mais no nosso coração. Aqui a palavra fala acerca, de Ciro, que Deus usou ele como instrumento, para libertar, o povo de Israel. E Deus, ele usa quem ele quer. E ali, ele não era israelita, mas o Senhor viu nele graça, e o Senhor, ele olha para nós, assim, às vezes muitos olham para a gente, pode olhar assim, e olha para mim, olha para você, não dá nada, mas quando Deus, ele quer usar com um propósito, Deus, ele usa para fazer a sua obra. E ali, Deus usou Ciro como instrumento ali, e através da vida dele, aquele povo de Israel, Deus, ele tinha um propósito, e ele cumpriu esse propósito na vida daquele povo através da vida de Ciro. Podia usar um israelita, podia usar de uma outra tribo, de uma outra cidade, de uma outra linhagem, podia usar, mas Deus viu em Ciro algo especial, algo que ele não viu em outra pessoa. É assim que Deus nos nota, ele nos olha por dentro e por fora, ele nos conhece. E Deus, ele vê em mim, em você, coisa que alguém lá fora não vê. E ele vê em você, em mim, potencial. Ele vê em você, em mim, coragem, força, atitude. Através da sua vida, Deus, ele vai cumprir. Deus, ele vai alcançar aquilo que ele quer fazer. Ele vai fazer através de você, como instrumento de Deus. Ele vai cumprir o propósito dele. E ele vai dar vitória. E ele vai cumprir a promessa dele, porque a promessa do Senhor, ela não tem prazo de validade, e ela se cumpre. Quando chega a hora de Deus fazer, ele faz. E aqui ele foi adiante e ele cumpriu. E tudo que estava torto, Deus endireitou. Aqueles caminhos tortos, ele endireitou. Ele foi adiante e ele foi fazendo a obra. E ali Deus foi colocando tudo no lugar. E Deus foi agindo através da vida de Ciro. E ele foi um instrumento. Eu creio que nessa noite você é um instrumento de Deus na mão do Senhor. Nós somos um instrumento na mão do Senhor. É só a gente estar atento à voz dele e dar ouvido à voz do Senhor e fazer aquilo que o Senhor nos autoriza, nos determina.
E ele foi, e aquilo que estava impossível de acontecer, aquilo que estava fechado, Deus ele começou a agir e as portas se abriram e os caminhos se aplanaram e tudo aquilo que estava difícil, Deus ele teve um propósito e ele cumpriu através de Ciro e Deus ele vai cumprir aquilo que está difícil. Deus ele fala que ele vai fazer as portas que tá fechada, Deus ele vai mover, Deus ele vai abrir e os caminhos que tá torto, Deus ele vai endireitar. Não vai ficar da maneira que está, tudo vai mudar, tudo, Deus ele vai agir, ele vai colocar a mão dele, porque ele vai endireitar e ele vai dar os tesouros escondidos, é promessa de vitória, porque aquilo que está difícil, aquilo que você olha e você acha que não vai acontecer, que está impossível, vai acontecer sim, porque Deus ele vai trazer os tesouros, Deus ele vai mover e ele vai fazer na tua vida acontecer, porque você é o escolhido do Senhor, ele te ungiu, ele te separou para fazer a vontade dele. E quando a gente faz a vontade do Senhor, tudo se move, o céu se move. Deus começa a agir, Deus começa a trabalhar. E aqui a palavra diz que ele é o Senhor e você é ungido dele, assim como Ciro. Nós somos ungidos do Senhor. Amém? E ele vai mostrar que ele é Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, e não há outro Deus. Além dele não existe, só ele. Então ele vai mostrar para o teu adversário, para o diabo, vai mostrar para o teu inimigo que ele é Deus, ele é o Senhor e não há outro. Fora dele, não há outro. É ele que cria todas as coisas, ele que faz, ele que abre os caminhos. Não há ninguém que possa fazer, mudar, operar que nem o nosso Deus. É ele que vai abrir os caminhos, é ele que vai abrir as portas, é ele que vai quebrar os cadeados de ferro, é ele que vai mover, é ele que vai entrar com providência na tua vida, naquilo que você tem pedido para o Senhor, é ele que vai agir. É através de você e da sua fé que Deus ele vai quebrar os cadeados e as portas de ferro, de bronze, elas vai ser quebrada. Tudo que tiver de impedimento, Deus ele vai colocar por terra, porque você é um instrumento do Senhor. E quando você se colocar como instrumento do Senhor e fazendo a vontade do Senhor, as portas vão se abrir, os tesouros escondidos, Deus vai começar a trazer o que está lá embaixo, Deus vai trazer para cima, Deus vai começar a mover, o céu vai se mover através da sua oração, através do seu clamor. Então, continue buscando o Senhor, que a providência divina, a bênção do Senhor, ela vai vir sobre a tua vida, sobre a tua casa. Se você crer e deixar o Senhor te usar, deixar o Senhor trabalhar na sua vida, você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Tudo vai acontecer, tudo vai vir na sua mão. É só você ser como Ciro, dar lugar para o Senhor, seja um instrumento de Deus e deixa Deus agir em favor de você, através da sua vida, que as portas do inferno ela não vai prevalecer. Deus, ele vai trazer tudo aquilo que estava perdido, Deus ele vai trazer. As bênçãos do Senhor vai aparecer na sua vida. Através da sua vida, Deus ele tem um propósito. E esse propósito, essa vitória vai vir através da sua vida, de você estar fazendo a vontade do Senhor, trabalhando para o Senhor, buscando ao Senhor, perseverando no Senhor. As bênçãos do Senhor, ela vai vir sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. E fique com essa palavra, o que eu não pude expressar, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no seu coração nessa noite. Deixa o Senhor te usar, deixa Deus trabalhar na sua vida de forma poderosa. Creia, continue clamando, continue buscando, que a vitória é certa, em nome de Jesus. Fique com essa palavra, medite nessa palavra,
que o Espírito Santo trabalhe mais e mais no seu coração. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.